Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, senhoras e senhores. Quero começar esse vídeo fazendo um questionamento pra vocês. Vocês acham que Beyblade é anime? Eu acho que é. Mas vamos lá para Beyblade, meu brinquedo é meu tesouro. Gira ao redor da série original de Beyblade. Ainda não assisti nenhum dos spin-offs. Desculpa pelos trocadilhos, vou botar o vídeo pra rodar agora. No final dos anos 90, absolutamente todas as empresas que tentavam vender brinquedos para crianças quiseram de alguma forma usar o modelo de Pokémon. Beyblade não foi exceção. A marca surgiu primeiro como um jogo para Game Boy Color, com gráficos praticamente idênticos e uma premissa muito parecida, que era colecionar peças e evoluir um monstrinho enquanto o jogador se torna a melhor criança competidora ou algo do tipo. E se ainda resta alguma dúvida da inspiração em Pokémon, é só olhar pro Tyson do mangá que reimaginou os acontecimentos do jogo e é a base da história do anime. Ele é a cara do Red. O que eu quero dizer é que dos milhões de animes com crianças tentando me vender algum brinquedo, Beyblade em teoria seria só mais um deles. Eu sabia que Beyblade tinha jogo, mas eu não sabia que tinha começado no Game Boy. Mas olha, essa ideia tá extremamente errada. Beyblade não é só mais um, é o mais descarado deles. O primeiro anime de Beyblade estreou no Japão em 2001, chamado de Bakuten Shout Beyblade por lá, mas só chegou pra gente em 2002 na Fox Kids então, meu primeiro e 2003 foi o de Play 1. na TV Globinho. Hoje em dia a gente pode assistir de graça, dublado, no canal oficial de Beyblade no YouTube mesmo. Essa série teve a primeira temporada com 51 episódios animada pela Madhouse e mais outras 2 temporadas animadas pela Nippon Animation, totalizando 154 episódios. Porra! Se você é maluco e ainda acha isso pouco, a franquia ainda teve o spin-off Beyblade Metal Saga, dividido em mais 4 temporadas de 50 e tantos episódios cada. E se continua pouco, ainda tem a série Burst, que já passou dos 250 sozinha, e dura até hoje com um anime que estreou mês passado, e que tem um nome que bate perfeito no ritmo da música das Tartarugas Ninja, Beyblade Burst Dynamite Battle. Ou seja, a franquia Beyblade deu muito certo. Eu já ouvi dizer que a Associação Brasileira de Brinquedos coloca Beyblade como a série infantil que mais vendeu produtos no Brasil. Não consegui achar fontes muito concretas para isso, mas eu não duvido Mais nada. que Pokémon. O ponto principal de Beyblade é que, das séries nesse formato, ela é a que tem mais facilidade para vender alguma coisa. Literalmente, Na minha época era o original, que os Leon. personagens usam na série é o brinquedo que você pode ter na sua casa. Diferente de um card game mágico, bolinhas que invocam dragões gigantes, ou criaturinhas vivendo no mundo digital, um peão Digimon é um peão. Ele gira e bate digitais. nos outros. Beyblade é descaradamente crianças brincando com brinquedos. A parte fantasiosa que o anime joga em cima disso são as feras Beats, criaturas mitológicas que vivem dentro das Beyblades. E ok, você não vai ter elas no seu brinquedo da vida real, mas a questão é, talvez os personagens também não tivessem isso na série, porque Beyblade tenta ser um anime muito pé no chão, é um anime de esporte, e não uma aventura fantástica. Eu vou tentar explicar esse meu pensamento seguindo pelos arcos do anime. A história começa essencialmente com lutas no bairro, escala para um campeonato nacional japonês, que leva a competições com outros países e termina com precisamos salvar o mundo de uma organização maligna que modifica geneticamente seus jogadores e aprisiona quimeras artificiais dentro de peões. Tudo com o intuito de montar um exército de dominação global. Ou seja, o Eu não pacote lembrava básico desse detalhe. tipo de anime. O problema pra mim tá Eu não lembrava especialmente desse nessa detalhe final. primeira parte da série. Como é a introdução desse universo, a gente aprende as regras básicas de Beyblade. O seu peão tem que continuar girando e o do adversário não, geralmente envolvendo arremessar ele pra fora da bacia. Só que os personagens podem se preocupar com estratégia. Eles de alguma forma conseguem influenciar o peão depois dele cair no campo. E tudo bem, a gente pode dizer que toda série que vem
vem de brinquedo faz isso. Sempre tem um quê a mais pra deixar mais emocionante. Mas isso que é zoado em Beyblade. O mundo deles, pelo menos nesse começo, era pra ser tão normal quanto o nosso. O que influencia nessas estratégias é a troca de peças, como deixar o peão mais pesado para ter estabilidade de giro, ou dobrar o tamanho da cordinha para fazê-la girar 2 vezes mais rápido. Isso dá para uma criança fazer, mas não vai ter os mesmos efeitos que no anime, o que deve ser bem frustrante. O seu brinquedo é exatamente o mesmo, mas ele nunca vai ser tão legal quanto o da TV. O perigo desse arco inicial é gente roubando Beyblade, destruindo a dos outros, coisas bem problemas que crianças teriam na vida real. Então tudo é na perspectiva de uma criança. A competição regional é a maior competição que o mundo já viu, mesmo que depois a gente seja apresentado a campeonatos mundiais. O estádio enche de gente pra ver 2 crianças girando peão numa bacia. As Beyblades são feitas de materiais indestrutíveis. Os monstros saem de dentro das Beyblades e se destroem na porrada. Será que é tudo isso mesmo? É tipo aquele meme de como eu imagino versus como é de verdade. As lutas das feras beats, por exemplo, são claramente metafóricas. O anime deixa isso bem evidente, sempre cortando o momento em que as feras iam se bater para mostrar os peões se batendo. As crianças literalmente enxergam algo a mais. Parece realmente ser a maneira como elas interpretam o que está acontecendo, e não que existem esses monstros de verdade. Até porque os adultos não conseguem ver essas feras, por enquanto. Isso muda bastante no final da série e em todas as outras que vieram na sequência. E se você tá dizendo, eu vou acreditar em você. A parte legal de Beyblade. Eu sempre falo aqui que eu adoro quão malucas essas séries infantis conseguem ser. Eu quero um mundo que gire ao redor do brinquedo, que a mágica exista. E por isso eu sempre fechei a cara pra Beyblade. 4 piadas. Porque eu só lembrava desses arcos iniciais de torneio. Eu quero um anime de maluquice. E felizmente Beyblade se transforma nisso cada vez mais conforme passam os episódios. Ainda nesse começo, a primeira fera beat que a gente percebe de alguma forma é a Dranzer do Kai. A gente não vê ela até o anime apresentar o conceito formalmente, mas o tempo todo ele parecia ter um controle quase sobrenatural sobre o peão, fazendo movimentos que desafiam as leis da física e dão uma vantagem nas lutas. E a própria Dragon do Tyson tem uma origem bem legal. Ela é um símbolo da família dele, que estava marcado numa espada passada de geração em geração. É essencialmente uma maneira de dizer que os guerreiros do passado, que lutavam com espadas, se transformaram agora nos guerreiros que lutam com Beyblade. Dito isso, quando eu ganhei uma Beyblade de ferro era a coisa mais foda já criada no universo. Então, Bergali, onde eu morava, a gente montava as nossas próprias Beyblades, tá? Com tampinha de detergente, tá? Apoiada numas peças de bicicleta que a gente comprava no ferro velho da cidade. Eu não conseguia montar, né? Porque eu sempre fui muito mal em trabalhos manuais, no geral, tá ligado? Mas tinha um brother da minha rua que manjava desses paranauê. E nossa senhora, véi. A Beyblade que eu tinha, ela era tão pesada que vocês não têm noção, moleque. Era tão pesada. Eu não ganhava muitos duelos, obviamente, tá ligado? Mas eu adorava o fato de ter uma Beyblade pesadona. E em vários outros momentos o anime dá a entender isso, conforme ele se transforma mais nesse padrãozinho de animes infantis com o mundo definido pelo brinquedo da série. Outra coisa bem legal que Beyblade faz é dividir os holofotes entre os personagens principais. O protagonismo não é só do Tyson, mas sim dos Blade Breakers como um time, reforçando mais uma vez o quanto Beyblade é um anime de esporte. Eu acho que eu só era burro mesmo e nunca tinha percebido isso até rever o anime. O segundo torneio, competindo na Ásia como um todo, traz pra gente a história do Ray.
A história basicamente envolve o time original dele, os White Tigers, considerarem ele como um traidor por ter abandonado a vila deles para treinar Beyblade pelo mundo. Então rola um draminha entre esses ex-amigos, tem uma questão romântica mal resolvida que obviamente foi cortada da versão americana. Então apesar de ainda ser só um arco de torneio pé no chão, pelo menos é um arco que desenvolve um personagem legal. Crianças namorando, das Feras gente. Beat já foi apresentado. Então a luta final entre esses dois times é para decidir se o Ray realmente merece ficar com a Drigger, ou se ela deve voltar para os White Tigers. E aqui eu levanto a questão se as Feras Beat são representações... E foi? Nada. Ah, tá. metafóricas ou criaturas mágicas mesmo. Eles dizem que guerreiros chineses já lutavam com uma arma parecida com as Beyblades, e que eram protegidos por espíritos Estou em sagrados live, ou algo mãe, e hoje eu vou passar da meia-noite. Não, peraí, gente. Pronto. Bora. Seguindo o vídeo, Moreno da edição, lembra de cortar isso, pelo amor de Deus, Moreno da edição. do tipo. Vamos. O Ray chega a perder a Fera Beat dele, mas recupera no último segundo, quando ele se deu conta de que precisava confiar no caminho que ele mesmo escolheu. Então, de novo, será que ele recuperou uma criatura mágica ou só se tornou autoconfiante o suficiente para jogar melhor? É esse tipo de coisa que me leva ao título desse vídeo. A Beyblade é o tesouro dessas crianças porque ela representa muito mais para eles do que só um brinquedo. O arco seguinte é mais um torneio, dessa vez nos Estados Unidos. E a estrutura é basicamente a mesma, mas dessa vez focando no background do Max e dos All-Stars. E é justamente isso que ficou marcado na minha memória como Beyblade. Las Vegas. Repetição de torneio seguido de torneio, que até focava nos personagens. Mas, sei lá, eu nunca fui uma criança fã de esporte, então não conseguia me prender. No torneio asiático, ficou definido como era a estrutura do anime. Eles apresentariam personagens tematizados de acordo com os países e fariam lançadores de Beyblade em cima desses estereótipos. Então o cara chinês usaria um nunchaku, o tailandês daria um golpe de Muay Thai, além também dos campos de batalha serem baseados em pontos turísticos dos países em questão. E o torneio americano não foi diferente. O rapper tinha um microfone, as estrelas de cinema tinham estrelas, e americanos amam esportes com bola. Todo mundo estava extremamente tematizado, menos um cara que estava com o lançador padrãozinho a essa altura do anime. Como ele ousa? Que afronta! E desse arco em diante as coisas começam a ficar cada vez mais doidas. Nos Estados Unidos tem uma empresa com o mesmo nível de investimento da NASA estudando tecnologias novas para Beyblade. E quem comanda isso é a mãe do Max. Por isso o drama do arco é ela acreditar mais na vitória dos All-Stars por serem jogadores super técnicos do que no filho dela. E no final das contas a lição de moral é sobre o coração do jogador também Coração das Carters. Vitórias, o poder do trabalho em equipe e todas essas coisas bobinhas mais legais de serem ditas. Então, pós-Ásia e América, viria o torneio mundial, disputado na Rússia. Então a turma vai de navio pra lá. Mas na verdade a gente foi enganado, porque esse não é o arco do torneio russo, é um arco de treinamento disfarçado. Cada parte até agora teve pouco menos de 10 episódios, então esse é o exato meio da série, e é onde ela decide mudar de vez. Teve até um episódio de recapitulação para separar o que é relevante e vai continuar sendo usado e meio que descartar algumas outras ideias lá do começo. Dentro desse navio, o Tyson acabou enfrentando um outro Blader que também tinha uma Fera Beat. Só que pela primeira vez, os bichos brigaram, sem ser metaforicamente. O Tyson perde, fica frustrado, então quando o navio para em Londres, a turma decide sair para tomar um ar. E eles ficam abandonados para trás. Tudo de acordo com o plano. Esse arco é definitivamente a minha parte preferida desses 51 episódios. 5 crianças largadas no meio de Londres. De esporte e torneios repetitivos, e parece um pouquinho mais com o tipo de anime de vender brinquedo que eu gosto de assistir. O pai do Tyson é um arqueólogo e estava desaparecido há 7 meses.
Isso porque ele descobriu coisas sobre as feras Beats do jogo. Elas são as mesmas feras mitológicas, sagradas, que várias sociedades antigas adoravam. É disso que eu tô falando, o mundo ditado pelos brinquedos. A ideia dessa pausa nos torneios é explorar mais esse lado mitológico do jogo, uma coisa mais puxada pro ocultismo e menos regrada. Tem até monstros mesmo, os Dark Bladers, monstros de verdade, que buscam vingança contra as feras Beat por terem sido humilhados por 4 jovens que jogavam Beyblade, mas eles só são ponte pra gente conhecer esses jovens em si. Eles são os campeões de alguns países europeus e que vão servir de mentores para a turma durante esse arco de treinamento. E é bem legal no geral, a gente vai vendo pontos turísticos, curiosidades sobre os países e a progressão funciona muito bem. Sempre que eles enfrentam um desses caras, eles aprendem um pouco mais sobre as feras que agora sim são definitivamente mágicas e reais. E no final eles reenfrentam o Robert, o cara lá do navio e campeão da Inglaterra, com direito até os Dark Bladers na torcida, porque o Tyson ensinou que o poder das feras Beat não deve ser usado para o mal. Toda a construção de fundo de Beyblade mudou pra caramba, colocando os personagens num novo nível de preocupação. Danem-se os torneios, é hora do grande arco final, que é outro torneio. Agora que Beyblade se tornou definitivamente um anime maluco em que seres humanos usam brinquedos pra mudar o destino do mundo, finalmente a gente vai ver a história do Kai, que até tinha sido mencionada lá no começo, mas esqueceram por 40 episódios. Os Bladers da Rússia são treinados por um culto sinistro, liderado por um adulto esquisito. São eles quem fazem os experimentos genéticos que eu comentei antes, misturando diferentes animais e aprisionando eles nas Beyblades como feras artificiais. E aí, para controlar esse tipo de aberração, eles precisam dos melhores Bladers que eles conseguirem treinar. E isso é o time Demolition Boys, que usam literalmente... Brother, olha o nariz dessa criança. Depois de ver o nariz dessa criança, eu tenho certeza que o meu nariz tem um tamanho normal. Armas como lançadores. Como é que a Nelvana não censurou isso tudo? A gente descobre que o próprio Kai fazia parte dessa coisa toda, crescendo com eles e nunca tendo trocado de roupa, que nojo. Ele perdeu as memórias dessa época porque não aguentou controlar o poder da Black Drancer, uma fera Beat tão poderosa que tá acorrentada. Mas aí, agora que ele é um jogador mais forte, ele caiu na tentação da fera e abandonou os próprios amigos, entrando pro time vilão do torneio russo. Quem diria que o personagem azul, sério, frio e estiloso passaria pro lado dos vilões? Isso nunca acontece. Naruto, né, gente? Até os times dos outros arcos voltam pra tentar parar ele nesse torneio, mas acabam sendo vítimas da Black Drancer, que absorve as feras que ela derrota. Mas o Tyson não aceita esse tipo de coisa, então o Kai se arrepende graças ao poder da amizade, porque mesmo depois de tudo que ele fez, ele quase perdeu a vida, mas os amigos não desistiram de salvar ele. Então a batalha final mesmo é no torneio, contra o resto dos Demolition Boys. O Kai perde a luta oficial dele, mas pela primeira vez se sentiu bem mesmo assim. O Ray sofreu fisicamente os ataques do adversário, o que levou a fera Beat dele a se sacrificar para não deixar ele morrer, mostrando que ele era sim um herdeiro digno da vila dele. E o Tyson ficou preso num iceberg junto com o adversário dele, numa tentativa de separar ele dos amigos, mas blá blá blá, não precisam se ver pra sentir, vai Dragon! Então Beyblade começa de um jeito pé no chão, torneio de esporte, chatíssimo pra mim, mas termina sendo um ótimo anime de vender brinquedo, bem do jeito que eu gosto. A série passa por uma transformação que provavelmente foi pressão do mercado mesmo, em que vencer a concorrência sendo diferente é um grande mito, porque o capitalismo força tudo a ser igual. A gente não pode esquecer que essas séries são Gostei desse take dele, tá? E se 30 episódios de torneio deram lugar para os mais de 500 malucos em seguida, é mais uma prova disso. Se tornar o padrãozinho garantiu o sucesso de Beyblade até hoje. Eu não cheguei a ver as outras 2 temporadas de Bakuten Shoot, mas eu sinto que eu nem preciso. A segunda parece seguir nessa ideia do misticismo, organizações malignas e tal, enquanto a terceira até volta atrás e é basicamente torneio de novo. Mas é um torneio mágico que literalmente termina com o fim do mundo.
Então eu acho que dessas crianças já deu pra mim, e meu caminho seria partir pros spin-offs mesmo. Eu sei que fica cada vez mais doido e pelo menos traria uma construção de mundo nova. A frase de um dos diretores da Takara Tomy, a empresa que idealizou os brinquedos e consequentemente a série, já diz tudo o que eu teria pra dizer. Um brinquedo de sucesso tem que permitir 3 coisas: competição, customização e colecionismo. E Beyblade tem exatamente isso. Então eu E adiciono 50 que eu quilos de acho drogas essencial pra diferentes anime consumidas que tenta pelos seus vender usuários esse também, brinquedo né? de sucesso. Personagens minimamente gostáveis com algum desenvolvimento, um plano de fundo maluco o suficiente pra mover a história sem ficar cansativo e contar a história usando esses brinquedos. Eles não podem ser só acessórios parados no enredo. Eles realmente precisam ser a coisa mais valiosa na vida dessas crianças. Um tesouro que precisa ter a honra protegida ao não deixar o mal usar isso de maneira errada. Se você diz... Dito isso, o Bakugan é muito melhor. Vitor, você tá preparado pra algo que vai chocar a sua mente? Dito isso, ó a Dona Ieda aparecendo aqui no canto, ó. Ó a Dona Ieda aparecendo aqui no canto. Você tá aparecendo, mãe. Mãe. Ela dormiu. Ela dormiu, deixa eu trocar pra cá. É que eu não queria contar pra vocês, gente, mas minha mãe veio me visitar, entendeu? Vai passar uns dias aqui. Pagar 60 pra você ver o vídeo do Super 11. Enfim. Cara. É foda, tá? É foda. Complicado. É complicated. Se o Moreno ver, ele vai ver o anime inteiro. Não fala de Super 11 não, gente. Não fala de Super 11 não, na moral. Não fala de Super 11 não, na moral. Não fala de Super 11 comigo não. Não fala de Super 11 comigo não, na moral. Tá? Beleza? Mas enfim, gente. Vocês do YouTube, obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Eu fui. Tchau, tchau.